Nossa, eu estava no mudo. Estou aqui falando que nem um doido, eu estava no mudo. Então tá. Boa tarde, então, a todos. Vamos começar aqui a nossa aula 7. Todo mundo está vendo minha tela, né? Se tiver algum problema, vocês me avisem, por favor. Então, eu vou começar fazendo esse exemplo que eu deixei para vocês fazerem, né? Exemplo da aula passada. Então, só se lembrando, né? Eu tenho aqui, suponhamos uma partícula. Só um instante. Tá errado esse, né? Partícula, né? Não partícula. Partícula. Se movendo ao longo de uma reta, de modo que sua velocidade em cada instante de tempo, t, é v de t, e v de t é isso daqui, certo? Aí eu pergunto no item A, qual o deslocamento? Aí a gente vai ter que lembrar uma coisa que a gente viu na aula passada, né? O que é o deslocamento, né? Por exemplo, se eu tenho uma função f, o deslocamento no intervalo AB é a subtração, né? Ou a diferença entre a f aplicada no final, que é o B, menos a f aplicada no inicial, que é o A. Esse daqui é o deslocamento. E o deslocamento nada mais, nada menos é do que a integral da taxa de variação, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Para eu saber o deslocamento da minha partícula, o que eu vou fazer? Se eu quero fazer o deslocamento, eu quero saber o S no instante final, que é 4, menos o S no instante inicial, que é 1. Aí, pelo teorema, né, que a gente viu, né, teorema fundamental do cálculo, parte 2, esse cara vai ser a integral de A até B da derivada do espaço. Mas eu sei que a derivada do espaço é exatamente a função velocidade. Essa aqui vai ser a velocidade. E a velocidade está posta acima. Quem é a velocidade? Aqui não é A e B, né? Aqui é o meu 1 e 4. Desculpa, deixa eu corrigir. 1 e 4. 1 e 4. Aí eu venho aqui, então, de 1 até 4, e vou colocar o meu V. Quem que é o meu V? É o t ao quadrado, menos t, menos 6. dt. Agora, isso vai dar o quê? Isso vai dar... Eu vou calcular a primitiva dessa coisa. Quem é que derivando dá t ao quadrado? É o t ao cubo sobre 3. Quem é que derivando dá t? É o t ao quadrado sobre 2, menos 6t. Isso daqui indo de 1 até 4. Então, esse cara aqui vai dar 4 ao cubo sobre 3, menos 4 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 4. Tudo isso menos... Agora eu aplico no 1. 1 terço menos... Desculpa. Ainda não está muito fluida a escrita aqui, mas tudo bem. 1 sobre 2 menos 6. Então, vai dar isso daqui, certo? E daí você pode fazer as continhas, né? Sem nenhum problema. E você vai chegar no final e encontrar o resultado de menos 9 sobre 2. Se você fizer as continhas. Mas eu não vou fazer as continhas, porque senão eu vou, acho que, fazer pouca coisa hoje. Eu queria adiantar um pouquinho. Já na turma de manhã eu não consegui fazer tudo o que eu queria, então aqui eu vou omitir alguma dessas contas. Certo, eu tinha deixado esse exercício no final da aula passada, né, para vocês tentarem fazer. Aí eu deveria ter perguntado no começo da aula. Alguém tentou fazer esse exercício em casa? Quem tentou, conseguiu fazer? Chegou nisso? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, professor.
Já que você abriu o microfone, você tinha tentado fazer o exercício em casa, Lucas? Eu nem lembrava que tinha esse exercício, desculpa. Ah, Mas não tudo se bem. preocupe não, eu sei como é que resolve. É esse próximo aí que vai, sabe, querer saber a distância percorrida, vai ter que usar o módulo da velocidade, né? Exatamente. A distância percorrida aí é um probleminha a mais. E aqui é a diferença. Ou seja, é o final menos o inicial. Mas quando eu quero olhar o todo, eu tenho que colocar o módulo. Ou seja, a distância final menos a inicial não é a distância percorrida. Por quê? Porque pode ter algum momento em que eu fui para frente e depois voltei para trás por algum instante. Então, por isso, eu preciso considerar outra coisa, não a integral, mas sim a integral do módulo. Isso foi uma coisa que a gente viu na aula passada. Então, agora, para calcular o outro, a distância percorrida é quem? A distância percorrida é a integral do módulo. Então, vamos começar assim, ó. Sabemos que a distância percorrida é a integral do 1 ao 4 do módulo da derivada do espaço, ou seja, o módulo da função velocidade. Porque a derivada do espaço é a velocidade. Então, agora eu vou querer calcular o módulo da velocidade. Para calcular o módulo da velocidade, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou querer saber quem é o módulo da velocidade. Então, lembre-se que tá bem ruim, né, de escrever hoje. Mas vamos lá. Lembre-se que o módulo da velocidade vai ser o quê? Quem que é o módulo? O módulo é v de t. Quando o v de t é maior do que zero e ele é menos v de t, quando o v de t é menor ou igual a zero. Então, eu vou querer estudar o sinal do módulo. Então, para saber quem é o módulo do V de t, eu preciso estudar o sinal do V, certo? Então, para isso, para determinar exatamente quem é a função módulo do V de t, eu primeiro vou fazer o seguinte, note que então, eu vou estudar o sinal do V. Então, eu quero saber, primeiro, quando é que o V de t é maior do que zero, certo? Se eu sei quando ele é maior do que zero, de graça eu ganho quando ele for quando ele é menor ou igual a zero. Só pegar o complementar. Aí eu vejo quem é o V de t. Ora, vamos se lembrar, o V de t é o V ao quadrado menos t menos 6. Então, eu venho aqui e coloco t ao quadrado menos t menos 6. Eu quero saber quando esse cara aqui é maior do que zero. Para isso, eu vou observar o seguinte. Antes, para saber quando ele é maior do que zero, eu vou escrever isso daqui como produto de duas coisas, certo? Tem um polinômio. Então, você pode aqui usar soma e produto, né? Você vê que t ao quadrado, 1 é a mesma coisa que 1 vezes 1, e menos 6 é a mesma coisa que 2 vezes menos 3, né? E por que eu estou fazendo essa escolha? Porque menos 3 com 2 dá menos 1, que é exatamente isso. É um jeito de fazer soma de produto. Você pode fazer soma e produto. Você pode fazer aí o que você está mais acostumado. Mas fato é que essa conta que eu fiz aqui, o importante é que esse polinômio pode ser escrito dessa maneira, certo? Isso aqui é coisa do ensino fundamental, então eu passo mais rápido. Mas eu quero saber quando é que esse cara é maior do que zero. Aí é muito fácil, porque o que eu tenho aqui são dois números que eu estou multiplicando. Quando é que a multiplicação de dois números é maior do que zero? É quando os dois números são positivos. Ô, professor, uma dúvida. Uhum, pode falar. Além dos fatores, não era para ser
As raízes não são 2 e menos 3? Ou Não, não? Ah, não. menos 2 e 3. Menos 2 e 3, exato. Ah, certo, certo, certo. Então, vamos lá. Um produto é positivo quando os dois são positivos ou quando os dois são negativos. Aí você vê facilmente, né, que esse cara de cima é a mesma coisa do que ter 2 maior do que menos 2. Desculpa, t maior do que menos 2 e t maior do que 3, ou t menor do que menos 2 e t menor do que 3. Aí você observa assim, se eu sou, ao mesmo tempo, maior do que menos 2 e maior do que 3, isso quer dizer que eu sou maior do que o 3. Se eu sou, ao mesmo tempo, menor do que menos 2 e menor do que 3, quer dizer, então, que eu sou menor do que menos 2. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o V de T é maior do que zero, se e somente se o T é maior do que 3 ou o T é menor do que menos 2. Então, se você faz aqui uma retinha, vamos colocar aqui uma retinha, por exemplo, opa, por que não saiu a retinha? Se você faz aqui uma retinha, vamos desenhar aqui uma retinha, aqui está a minha retinha, eu vou colocar aqui o menos 2 e eu vou colocar aqui o 3. Eu sei o quê? Eu sei que quando eu estou para trás do menos 2, eu sou, quando eu estou para trás do menos 2, eu sou negativo, e quando eu estou para frente do 3, eu sou positivo. Por causa da continha que a gente acabou. Não, eu sou positivo nos dois, certo? Eu sou positivo, sei somente se eu estou para trás do menos 2 ou eu estou para frente do 3. E quando eu estiver entre os dois, eu sou negativo. É isso que essa continha nos falou, certo? Aí, eu vou agora calcular a integral. A integral é de 1 até 4. Então, vou lá. Vamos escrever aqui, integral, voltando. Eu estou atrás da integral de 1 até 4, do módulo do V de T. Mas daí, então, você vê o seguinte, a tua função aqui, o módulo, ele é uma coisa quando está para trás do menos 2, é outra coisa quando ele está entre o menos 2 e o 3, é outra coisa quando ele é maior do que 3. Então, que nem a gente fez na aula passada, como que a gente procede com essas funções? A gente separa elas exatamente nos pontos que estamos estudando. Então, nessa minha retinha, eu vou colocar aqui os pontos importantes, que é o 1 e são o 1 e o 4. Eles estão aqui. Então, eu venho aqui e vou separar a minha integral aonde? Ora, eu vou estudar primeiro de 1 até 3, que é onde eu sei que é negativo, e depois eu vou de 3 até 4, que é onde eu sei que é positivo. Então, eu venho aqui, uso as regras que a gente já viu. Então, a integral de 1 até 3 do módulo do V de T dt, mais a integral de 3 até 4, 1 até 4, né? Isso, 1 até 4. Do módulo do V de T dt. Aí eu venho e escrevo integral de 1 até 3. Quem é o módulo do V de T? Ora, quando eu estou de 1 até 3, o V de T é o quê? O V de T é negativo, certo? Então, esse cara vai ser menos V de T. Quando eu estou de 3 até 4, o meu V de T ele é positivo. Então, é exatamente V de T. Agora eu venho e só substituo o meu V de T. Então, esse cara aqui vai ficar a integral de 1 até 3 do menos V de T, né? Lembrando, quem é o V de T? Está aqui. O V de T é o T ao quadrado menos T menos 6. Então, nesse trecho, vai ficar o quê? Vai ficar menos T ao quadrado mais T mais 6 dt.
mais, agora eu coloco a integral de 3 até 4, e o v de t. O v de t é t ao quadrado menos t menos 6. Certo? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Né? Ótimo. Maravilha. Agora eu continuo. Agora eu continuo a continha. Agora eu vou usar novamente o teorema fundamental do cálculo. Esse cara aqui vai dar menos t ao cubo sobre 3, mais t ao quadrado. Tá difícil hoje aqui o negócio. T ao quadrado sobre 2, mais 6t, indo de 1 até 3, mais, agora eu pego aqui t ao cubo sobre 3, menos t ao quadrado sobre 2, menos 6t, esse bichinho aqui indo de 1 até 3, certo? Agora, ele vai ficar, então, que alguém pediu para entrar ou ergueu a mão? Não? Achei que eu tivesse ouvido alguma coisa. Menos 3 ao cubo sobre 3, menos 3 ao quadrado sobre 2, mais 6 vezes 3, tudo isso menos, menos 1/3, mais 1 sobre 2, mais 6, mais, agora vai para o outro, 3 ao cubo sobre 3, menos Aí é de 3 3 ao até quadrado 4, não? sobre 2. Até 4, obrigado. É 1 até 4. Esse aqui está errado, né? 3 até 4, obrigado. É 3 até 4. Ah, Né? Copiando de cima, 3 até 4. Muito obrigada. Então, vai ficar aqui 4 ao cubo, menos 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4. Aí, agora eu coloco menos a outra parcela, 3 ao cubo sobre 3. Eita. Estou com vontade de desenhar xi hoje. 3 ao cubo sobre 3, menos 3 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 3. E acabou. Certo? Aí, se você fizer a continha disso, você vai chegar em 61 sobre 6. Mas, de novo, na prova você pode parar aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu acho que o grande ponto é esse, né? Calcular o módulo e fazer esse desmembramento. Eu acho que o grande ponto é chegar até aqui. Daqui para baixo é igual a gente fez antes. Então, eu vou perguntar de novo, né? Alguém teve alguma dúvida, principalmente até essa marcação que eu fiz? Não? Muito bem. Não, professor. Ótimo. Ótimo. Então, vamos seguir. Vocês estão bem. Vocês estão 10. Vamos seguir, então. Agora, nós faremos a regra da substituição. Regra da substituição. Bom, o que vai ser a regra da substituição? Bom, antes de mostrar exatamente a regra da substituição, eu quero fazer um exemplo com vocês. O exemplo é o seguinte. Eu falei na aula passada, né, que eu não gostava de integral indefinida, que eu ia evitar, mas o livro me convenceu que talvez seja bom, nesse primeiro momento, fazer a regra de substituição para integral indefinida, só para a gente não confundir as duas coisas, porque quando você vai fazer a regra de substituição, tem duas coisas que precisa tomar cuidado, né? Então,
A ideia é, eu vou com a integral indefinida, então eu primeiro me concentro em uma coisa só, que eu tenho que tomar cuidado, e depois, quando eu acrescento a integral definida, eu acrescento essa outra coisa que eu tenho que tomar cuidado, certo? Então, fui convencido que talvez seja interessante fazer isso, né? Para a gente ir devagarzinho. Muito bem, então, esse é o exemplo. Quem é a primitiva dessa função? Ou, isso, quem são, na verdade a pergunta correta é, quem são as primitivas quais são as primitivas dessa função? Acaba ficando meio estranho, né? Porque você bate o olho para isso e você fala, eu sei a primitiva de polinômio, eu sei a primitiva de raiz quadrada, mas aqui está misturando tudo. Então, é um pouco estranho, né? Aí você pode pensar o seguinte, vamos tentar pensar. Você pode pensar o seguinte, olha só, se eu tivesse, não com a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, mas sim a raiz quadrada de u. U só para não ser x, tá? U só para não ser x. Então, vamos colocar aqui, deixa eu escrever direito aqui, note aqui. Se fosse isso, né? E o problema fosse assim, quem é uma função cuja derivada dá essa raiz quadrada? Bom, daí você poderia, né? A primeira coisa que eu sempre falo para vocês tomarem, para ficar mais fácil, né? Em vez de olhar com raiz quadrada, eu poderia pensar em u elevado a meio. Bom, quem é que derivando da u elevado a meio? Isso aqui todo mundo sabe, né? Quem é que derivando da u elevado a meio? U elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2? Exatamente. Eu faço meio mais 1, que dá 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2 mesmo. Dá esse cara aqui. Que ótimo. Então eu sei a primitiva desse. Maravilha. Mas não é exatamente ele que eu quero, né? Eu quero aquela raiz quadrada, aquela outra coisa. Aí você pode pensar assim também, olha, mas esse 2x aí que está aparecendo, né, para fora da raiz quadrada, quem é que eu conheço que a derivada dele dá exatamente isso? Bom, quem eu conheço que a derivada dá o 2x é, por exemplo, o x ao quadrado. X ao quadrado mais qualquer coisa dá o 2x. Aí você olha e fala, olha só que legal, mas eu tenho um x ao quadrado aqui e eu tenho um x ao quadrado aqui. Então se em vez de eu pegar x ao quadrado, eu pegar 1 mais x ao quadrado. Olha só que legal, eu tenho 2x ali. Aí você olha e pensa assim, isso está me cheirando alguma coisa que eu vi já, né? Nos meus cursos de cálculo 1. O que está te cheirando isso? Regra da cadeia. Porque você tem uma função de dentro e uma de fora. E a outra função que está aparecendo aqui multiplicando é exatamente a derivada da função de dentro. Certo? Aí agora vamos fazer assim, deste modo. Eu vou só substituir na de cima, eu vou chamar u como sendo 1 mais x ao quadrado. Aí você vai ter o seguinte, você vai ter derivada d dx do meu... vamos fazer exatamente como está lá, né? Vou pegar esse u aqui como sendo 1 mais x ao quadrado. Desculpa. Elevado a 3 sobre 2. Tudo isso dividido pelo meu 3 sobre 2. Aí você observa quem vai ser a derivada disso. Bom, se você tiver dificuldade para fazer essa conta, você pode lembrar lá dos seus cursos, né, de cálculo. Aí você chama isso daqui de u. Aí você vai ter u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. Aí você lembra lá do seu curso de cálculo, né? Como que você faz isso? Bom, a derivada aqui está em x.
Aqui eu tenho derivada em x. Olha só a diferença, né? Aqui eu tenho derivada em x e aqui eu tenho u. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aparecer a derivada em u. Bom, o que me diz a regra da cadeia? Me diz que isso daqui vai ser du, exatamente esse carinha, 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, vezes a derivada do u, du por dx. Tá bom? Regra da cadeia. Aí você vem e termina. Bom, aí você deriva esse cara aqui em u, vai dar o quê? Cai o 3 sobre 2, o elevado a 3 sobre 2 menos 1 vai dar meio. Caiu 3 sobre 2 lá, cancelou com o de baixo, vezes a derivada do u, que dá 2x. Mas aí eu substituo quem é u. E eu vou ter 1 mais x ao quadrado, elevado a 1 sobre 2, vezes o 2x. Mas aí eu lembro que elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, vezes o 2x. Olha só que legal, né? Então, eu acabei de encontrar a primitiva do 2x vezes a raiz quadrada. E você fala, mas está ao contrário. Aí não tem problema, né? Essa coisa aqui a gente troca, faz a comutativa, que todo mundo sabe que vale, né? Faz a comutativa e pronto. Essa troca aqui, essa comutação, não tem problema. Que beleza. Então, encontramos a primitiva. Então, quem vai ser a primitiva do 2x vezes a raiz quadrada? Portanto, a primitiva do 2x vezes a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado é exatamente o meu 1 mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, mais uma constante. Que legal, né? Então, a gente conseguiu encontrar essa primitiva. Bom, alguém ficou com alguma dúvida aqui no exemplo? Tudo ok, professor. Tudo ok, né? Eu vou tentar fechar o journal e abrir de novo para ver se... Tá muito travada a escrita. Eu vou tentar ver se fica um pouco mais fluido. Eu acho que eu vou encerrar alguma coisa que está acontecendo aqui. Vou talvez encerrar o antivírus. Só um instante para ver se o computador... Talvez o computador está lento. Só um instante, só para a gente ficar mais alinhado. Certo. Deixa eu só fazer aqui. Não era para estar tão lento. Deixa eu abrir de novo o journal. Bom, então eu já vou falando o que a gente vai fazer agora, né? O que a gente vai fazer é o seguinte. Observa que deu um trabalhão, né, para fazer esse. Que a gente meio que fez um caminho inverso, que é de aplicar o teorema da regra da cadeia nesse cara de agora, né? Foi um probleminha, né, para cair nessa regra da cadeia. Foi uma coisa, digamos assim, bem artesanal. Agora, o que eu vou fazer, então? Qual que é a tentativa da gente fazer? A gente vai criar uma regra que é exatamente a regra da cadeia, só que agora para primitiva. Porque você tem que lembrar o seguinte, digamos que eu tenho aqui o mundo das funções desse lado. A gente até discutiu um pouquinho sobre isso na aula passada. Tem o mundo das funções desse lado. Aí eu pego o mundo das funções aqui e mando no outro mundo das funções fazendo derivada. A integral faz o caminho contrário. Pega esse cara aqui e manda nesse. Seria, se você pensar, né, a transformação inversa, né? Então, se eu tenho uma regra, uma propriedade que é a regra da cadeia, que pega uma função daqui,
composta e levam numa aqui. Eu quero agora estabelecer quem seria a regra da cadeia que faz o comprar. Digamos, entre aspas, a regra da cadeia da integral, certo? Então, a regra da substituição vai ser a regra da cadeia da integral. Bom, para a gente entender isso, então vamos nos lembrar aqui da regra da cadeia. Ficou mais fluido agora a escrita, finalmente. Então, vamos nos lembrar da regra da cadeia. Lembre-se... não ficou tão mais fluido, não. Lembre-se que da regra da cadeia nós teremos o quê? Da regra da cadeia. Vamos colocar aqui quem é a regra da cadeia, né? Se eu tenho aqui a derivada d de x de uma função f zona aplicada num g de x, a regra da cadeia me diz que isso é o f' do g de x vezes o g' de x. Isso aqui que me diz a regra da cadeia, certo? Então, em outras palavras, pelo teorema fundamental do cálculo, o que isso daqui está me dizendo? Pelo teorema fundamental... Na verdade, não é o teorema fundamental do cálculo, não. Na verdade, pela definição de integral indefinida. Então, só vou colocar assim. O que isso está me dizendo é que a integral indefinida do f' do g de x vezes o g' de x é igual dx, vou botar um dx aqui. Esse cara é igual ao f do g de x mais constante, certo? É isso que esse rapazinho está nos contando. Agora, vamos pensar o seguinte. Suponhamos... agora vamos pensar uma coisa aqui importante, que eu falei na aula passada. Sempre que eu estou falando de integral indefinida, eu estou falando de integral indefinida definida em intervalos de continuidade. Ou seja, é onde isso daqui está valendo num intervalo onde isso é contínuo e aonde esse cara é contínuo, certo? Para esses caras serem contínuos, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter a G contínua, a G' contínua, a F contínua e a F' contínua, certo? Então, eu vou estabelecer aqui esses intervalos. Vamos suponhamos, esse intervalo eu vou chamar ele de J. J, um intervalo, tal que a minha G e a minha G' de J em R são contínuas. Certo. Mas daí, de novo, não basta só a G e a G' ser contínua. Eu tenho que ter a F sendo contínua em alguma coisa. Aí, observa que eu estou interessado na F aonde? A F aplicado na G, ou seja, na imagem da G. Então, eu quero que a F seja contínua na imagem da G. Mas a gente está o tempo inteiro trabalhando aqui com o quê? Com intervalos. Então, eu vou supor, né, que J é igual ao intervalo da G. Bom, aqui tem uma coisa, para quem é da matemática, vai fazer depois o curso de análise, tem uma coisa aqui escondida que é o seguinte: sempre que eu tenho uma função contínua, eu tenho a propriedade que imagem de intervalo me dá intervalo, certo? Então, eu já sei que a imagem... Aqui é o contrário, né? Eu estou aplicando a minha G no meu J. Então, eu vou falar que a imagem da G aplicada no J, vai dar um I. Esse I é intervalo. E eu vou supor que nesse intervalo eu tenho que a minha função f
e também a F' são contínuas nesse I em R, certo? Agora tá beleza aquelas coisas que eu falei, né? De sempre estar trabalhando na integral indefinida, eu estou trabalhando em intervalos onde as minhas funções são contínuas. É esse intervalo que eu estou trabalhando. Joia? Agora eu vou supor mais uma coisa. Bom, então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer o seguinte, denotando U igual a G de X, o que eu vou ter? Eu vou escrever esse cara da seguinte maneira, eu vou escrever ele como sendo integral. Vou voltar aqui nesse carinha aqui, digamos triângulo, voltar no triângulo. F' G de X vezes a G' de X dx por triângulo. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser exatamente o Fzão aplicado no U mais C, certo? Eu tenho isso. Agora, eu vou supor mais uma coisa. Suponhamos ainda que a minha f grande, ela é uma função contínua, certo? Isso daqui é contínuo. Se ela é uma função contínua, então... Certo. Se ela é uma função contínua, então existe uma primitiva, né? Não, na verdade não é bem isso que eu quero. Não é bem isso que eu quero. Estou falando besteira. Estou falando besteira. Agora, o que eu quero, na verdade, é o seguinte. Suponhamos mais ainda. Eu vou dar um nome. Na verdade, o que eu quero é o seguinte. Eu vou dar um nome para a derivada da f. A derivada da f eu vou chamar de fzinha. Fzinha de u é igual à derivada da f. Se isso daqui acontece, então, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, que é a integral da f' do g de x vezes g' de x dx. Horas. Quem é a primitiva da fzinha? É a f zona. Então, eu vou ter exatamente isso aqui. Certo? E esse cara é o que a gente chama... Esse cara é o que a gente chama de regra da substituição. É essa expressão aqui. Nessa expressão aqui, tem que lembrar uma coisa importante, né? Que é que o meu U é o G de X. Por que eu estou falando isso? Para não ter uma anomalia. Que anomalia que pode acontecer? Olha, do lado esquerdo você tem uma função em X. Do lado direito você tem uma função em U. Mas, de fato, não é uma função em U. Porque, na verdade, o lado direito é uma anotação para o seguinte. Você vai pegar a primitiva da fzinha e vai depois substituir o que tem U, vai colocar no lugar dele o G de U, o G de X. Tá bom? Então, essa aqui é a regra da substituição. Bom, como a gente foi construindo, né, ela? Fomos construindo. Então, foi aparecendo elementos ao longo da discussão. O que eu vou fazer agora? A gente demonstrou a regra da substituição. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo na forma de um teorema para você ter exatamente quem é a regra da substituição. Então, aqui está o teorema, que é a regra da substituição. Teorema. Seja J um intervalo, e G uma função desse intervalo J em R, tal que a derivada dessa função é contínua. Lembrando, né, que se a derivada é contínua, então a minha função também vai ser contínua. Aí, se I é o G de J e F
e f de I em R é contínua, então eu vou ter a integral do f aplicado no g de x, dx, opa, faltou um termo aqui, vezes o g' de x, dx. Esse cara vai ser a integral do f de u du. Lembrando sempre que esse meu u é o g de x. Tá bom? Então, esse daqui é a famosa regra da substituição. Tá bom? Vamos fazer alguns exemplos para vocês verem como que funciona a regra da substituição. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Nos enunciados, nas escritas? Não? Então, vamos lá. A regra da substituição. Eu vou chamar de I só caso eu precise depois falar alguma coisa dele, tá? Para facilitar a notação. X ao cubo vezes cosseno de x à quarta mais 2 dx. Quem é a integral desse cara? A integral indefinida. Ou seja, encontrar uma primitiva. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero fazer exatamente igual assim. Para facilitar as coisas daqui para frente, eu não vou estar me preocupando em escrever o intervalo I e o intervalo J, principalmente porque as nossas funções trabalhadas aqui serão sempre funções cujo domínio é todos os reais, tá? Então, por isso eu não vou me preocupar em colocar I é igual a blá, 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 J é igual a blá, blá, blá. Mas é importante sempre ter em mente quem são as funções f e g, tá? Então, primeira coisa, olha aqui o que te diz a minha regra da substituição. Eu tenho uma função de dentro e eu tenho uma função de fora. Desculpa, ao contrário aqui. Eu tenho uma função de fora, que é a f, e uma função de dentro, que é a g. Multiplicado, eu tenho a derivada da função de fora. De dentro, desculpa. Aí você olha aqui. Nessa expressão de baixo, eu tenho uma função de fora e uma de dentro? Tenho. Eu posso olhar e ver o seguinte. O meu cosseno é uma função de fora e eu tenho dentro a função x à quarta mais 2. É uma composição. Ora, então, tá na cara de usar a minha regra da substituição. Desta maneira, vamos dar nomes aos bois. Eu vou denotar, então, solução. Denotando. Quem vocês acham que vai ser a minha função f de u? Que é a função de fora? Cosseno de u. Exatamente. Então, vai ser igual ao cosseno de u. Quem que é a minha g? X à quarta mais 2. X à quarta mais 2, né? Isso. E daí eu me lembro também que eu preciso da derivada da g, que é o 4x ao cubo. Aí você vem agora e vai fazer o seguinte, temos. Agora você vai substituir ali em cima. Então, eu vou escrever aqui I é igual integral. Eu vou inverter a ordem, tá? Então, esse cosseno do x à quarta mais 2, só para ficar passo a passo, né? Eu posso escrever no lugar de cosseno f do x à quarta mais 2, vezes o x ao cubo, dx. Bom, eu vou escrever a minha regra da cadeia. A minha regra da cadeia, não. A minha regra da substituição. Então, vem aqui, eu tenho a f. Bom, g é o x à quarta mais 2. Então, vou colocar aqui g de x. Vezes. Agora, observa que eu precisava da derivada, né? Aqui ficou feio demais. Eu escrevi feio demais. A derivada da g é o x à quarta mais 3. Certo?
Então, agora, o que falta eu fazer? Falta eu colocar aqui o G'. Mas observa, o G' é o 4x ao cubo. Eu tenho 4x ao cubo aqui? Não tenho, eu tenho só o x ao cubo. O que eu quero fazer? Eu quero fazer aparecer o 4. Então, eu vou colocar ele aqui. Aí eu tenho a G', que é o 4x ao cubo. Mas se eu coloco o 4 aqui, eu pago um preço. Qual que é o preço que eu vou pagar? É multiplicar aqui fora por 1/4. Porque daí eu vou ter 1/4 vezes 4, dá 1, e eu não mudei nada, certo? Então, eu venho aqui e vou colocar, vou jogar isso aqui um pouquinho mais para cá, e daí eu vou escrever aqui 1/4 vezes G' de x dx. Olha só que belezinha. Agora você vem e escreve 1/4. Agora vamos usar, tá pronto para só aplicar a regra da substituição. Qual vai ser a substituição que eu vou chamar? Eu vou chamar U do G de x. Mas nesse caso, quem que é o G de x? É o meu x² mais 2. Então, vem aqui e vou só escrever. Integral da minha f de U du. Certo? Só estou fazendo... Ó, o que eu estou fazendo? Só estou aplicando a minha formulazinha de cima. Agora eu vou voltar o nome das coisas. Quem que é f? F é cosseno. Então, vou escrever aqui, cosseno de U. Agora, quem que é a primitiva do cosseno? Cosseno. Mais constante. Agora, para terminar, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o U. E acabou. Fim de jogo. Ficou alguma dúvida? Tá pronto. Tá pronto. Não tem mais o que fazer. Ficou alguma dúvida? Alguém entendeu? Eu fiz ele bem devagarzinho, bem detalhado para vocês pegarem tudo o que está acontecendo. Mas se ainda ficou alguma dúvida, vocês podem me falar, por favor. Maravilha, não tem dúvida nenhuma. Então vamos em frente. Certo. Indo em frente demais. Agora, vamos fazer mais um exemplo. Bom, já está na cara, né, que quando eu estou trabalhando com regra da substituição, um truque muito útil que a gente vai fazer é igual esse aqui, 1/4 vezes 4. Geralmente, eu vou precisar colocar uma constante. E eu não vou ter essa constante. Aí, o que eu vou usar? Eu vou usar aqui 1, é a mesma coisa do que 1 vezes 1 sobre a constante vezes a constante. Esse é o truque que a gente vai usar o tempo inteiro. É um velho truque que está sempre no bolso de todo matemático, né? Usar aqui 1 é a mesma coisa do que qualquer coisa dividido por ela mesma. Também outro truque que está sempre no bolso do matemático, mas a gente não vai usar aqui. 0 é a mesma coisa do que qualquer coisa menos essa qualquer coisa, certo? São truques que a gente sempre tem que ter no bolso. E aqui a gente usou esse truque aqui do 1 ser a mesma coisa do que 1 sobre 4 vezes 4. Muito bem. Agora vamos seguindo. Eu vou pegar aqui a integral. Eu lembro que quando eu estava fazendo o curso de cálculo, nessas coisas, eu lembro, é uma besteira, né? Para mim isso é até quase que atestado de burrice, mas eu lembro que tinha um colega que falava assim, é que tem um 1 que está aqui escondidinho. Não é que tem um 1 escondidinho, é que 1 vezes qualquer coisa dá essa qualquer coisa. Vamos lá. Vamos lá, vamos seguir. Agora eu vou brincar com esse cara aqui. Como que eu faço, né? Eu vou usar a mesma estratégia de antes. Quando eu bato o olho nisso, a primeira coisa que eu vejo, eu tenho uma função de fora e uma de dentro? O que vocês acham nesse exemplo aí? Tem. Tenho, né? Tem. Quem é a função que está de fora? Aí.
raiz quadrada. De dentro é o polinômio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar f de u como sendo quem? Raiz de u. E eu vou chamar g de x como sendo o 2x mais 1. Aí, de novo, eu sempre vou precisar, né? Vou escrever a regra da substituição. Então, eu preciso da derivada da g. Quem que é a derivada do 2x mais 1? É o 2. Então, tem que fazer aparecer aqui o 2, certo? Não tem o 2 ali, a priori. Então, vamos lá. Raiz quadrada... sim, lógico. E eu vou denotar por u como sendo o g de x. Então, g de x é o 2x mais 1, né? Então, esse cara aqui vai ficar raiz quadrada de u. dx. dx. Aí, lembra, eu quero fazer aparecer o que aqui? Eu vou querer aparecer aqui a derivada... Eu tô adiantando aqui uma coisa, desculpa. Eu já estou usando uma anotação que eu ainda não apresentei para vocês. Então, eu vou voltar aqui. Desculpa. Desculpa. Estou adiantando aqui uma anotação. Vamos voltar aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. F, que é a raiz quadrada do 2x mais 1. 2x mais 1. Bom, então eu tenho esse cara aqui. Aí, né, lógico, 2x mais 1 é a g. Então, esse cara aqui vai ficar integral da f da g de x. Aí, o que está faltando? Está faltando multiplicar aqui pela g'. Quem é g'? Quem é g', pessoal? É 2. É 2. Então, o que está faltando aparecer aqui? Está faltando aparecer um 2. O que eu vou fazer para fazer esse 2 aparecer? Eu vou colocar um 2 aqui e um meio aqui. E pronto, apareceu esse 2. Então, nesse instante aqui, eu vou colocar um meio. E no lugar do 2, eu vou colocar o g'. Aí eu venho agora e aplico a minha regra da substituição. Aí isso aqui vai dar meio integral da f de u du. Certo? Regra da substituição. Aí isso vai dar meio. Quem que é a f de u? A f de u é a raiz de u. Só para ficar mais fácil, né? Para nossas contas, eu vou, no lugar de escrever f de u, raiz de u, eu vou escrever u elevado a meio. Du. Aí esse cara vai dar o quê? Vai dar meio elevado a u elevado a meio mais 1, que é 3 sobre 2. Dividido por 3 sobre 2. Tudo isso somado com c. Aí eu venho e vou fazer as continhas, né? Isso vai dar u elevado a 3 sobre 2, sobre 2 vezes 3 sobre 2 dá 3, mais c. Agora eu pego apenas e substituo. No lugar do u, eu coloco o g de x, que é o 2x mais 1. Tudo isso dividido por 3. Esse 1 hoje está feio, né? E pronto, acabou. Fácil, né? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Tranquilo. Tranquilo, né? Maravilha. Agora, para facilitar, eu vou introduzir uma notação a mais, certo? Então, vamos introduzir outra notação. Qual que é a notação que eu vou introduzir? Olha só, eu estou chamando o tempo inteiro u de g de x, certo? Então, qual que é a ideia? Vamos no lugar de chamar de g de x, chamar de u mesmo, certo? Então, vamos reescrever esse cara aqui só colocando u. Então, eu vou só copiar aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Qual que é a outra anotação que eu vou pegar? Eu vou só copiar aqui e no lugar onde tem g, eu vou só chamar de u. Então, esse cara aqui, ó,
eu vou chamar ele de U. Que é o que está escrito ali abaixo, certo? O que está escrito abaixo é exatamente isso. O U é o G de X. Por que ficou com esse traço? Às vezes aparecem uns traços que eu não sei de onde que surge. Bom, ficou aqui fora. Então, olha só. Eu vou agora brincar com esse G. Então, no lugar do G ali, eu coloquei U. E no lugar do G', eu vou usar a notação que é o quê? du por dx, né? Então, a derivada da U, outra notação para ela é du por dx. E eu tenho isso aqui. Essa notação, tem muita gente que gosta dela, prefere ela por causa do seguinte. Tem uma brincadeira, né? Não é exatamente isso, mas tem uma brincadeira que é o seguinte, que algumas pessoas fazem para se lembrar. Olha só, eu tenho um dx aqui e tenho um dx aqui. Então, é quase como se eu estivesse cancelando um com o outro. Não é isso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas só para você se lembrar da regra, você pode pensar nisso. Tá? Seria um bizu, como dizem, né? Mas não é exatamente isso. O que importa é, eu tenho aqui uma nova maneira de estar denotando a minha regra da substituição. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Em vez de eu ficar chamando uma F, uma G, eu vou só tentar encontrar uma U e vou aplicar a regra da substituição. Tá bom? Vamos fazer isso em exemplos, para vocês enxergarem como que funciona isso. É exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, só que com outra roupagem, certo? Que nem eu brinquei lá com o pessoal da turma de manhã, né? É igual, para usar um exemplo pop, é igual jogar Fortnite com duas skins diferentes. Vai ser o mesmo jogo, não vai mudar nada você usar a skin do coelhinho ou a skin do viajante. Não vai mudar nada. É você que está jogando, você vai ter as mesmas armas, vai ter a mesmo tudo, certo? A única diferença é que você está usando uma roupagem diferente. Bom, vamos lá. O professor é pop, pô. O professor conhece Fortnite. Vamos lá. E eu vou colocar aqui 1 menos 4x ao quadrado dx. Esse é o exemplo que eu quero que a gente faça. Bom, então, eu bato o olho nele, né? E você fala... A primeira pergunta é, quem é a função de dentro? Quem é a função de dentro? Aí você olha aqui, eu tenho uma raiz quadrada, e dentro da raiz quadrada eu tenho 1 menos 4x ao quadrado. Então já está mais do que claro. Quem é a função de dentro? É o 1 menos 4x ao quadrado. Certo? Essa é a função de dentro. Aí, mas eu quero aplicar essa regra. Então eu quero escrever dessa maneira. Função em U. Então, lembrando, eu vou sempre querer escrever dessa maneira. Função em U vezes du dx, certo? Sempre vou ter que escrever dessa maneira. Então, eu preciso saber quem é o du dx. Bom, du dx vai ser exatamente igual a menos 8x. E assim, eu vou ter o seguinte, vamos agora mudar as coisas aqui na minha integral. Eu vou ter 1 sobre... Deixa eu dar um nome para essa integral aqui, vou chamar de I igual a outra. I é igual ao quê? A 1 sobre 1 menos 4x ao quadrado vezes x dx. Não fiz nada, né? Eu só fiz isso para já ficar mais ou menos na cara que eu quero. Raiz quadrada de 1 sobre... 1 menos 4x ao quadrado virou U. Então, raiz de U. Vezes... Agora é aquela mesma história de antes.
eu tenho um x aqui. Mas o que eu queria que aparecesse? Eu queria que aparecesse o menos 8. Então, eu vou fazer aparecer esse menos 8. Como que eu faço para aparecer esse menos 8? Eu posso fazer para aparecer esse menos 8 da seguinte maneira. Eu coloco um 8 aqui e coloco um sobre 8 aqui. Certo? Aí eu venho e só escrevo aqui 1 sobre 8, que eu tenho que botar ele de novo. E daí, é menos, não tem problema, dá na mesma. É só colocar aqui um menos. Menos, vou colocar um parênteses. Menos, certo? Muito bem, então faltou colocar aqui um sinal de menos. E daí eu vou ter o meu du dx. Agora, galera, é só eu fazer o quê? Eu aplicar a minha fórmula da substituição que está aqui em cima. É aquela história, né? Como se eu estivesse cortando os dx. Pronto. Esse cara aqui. Agora eu venho e vou resolver essa integral. Bom, para ficar mais fácil, eu vou escrever a integral de u elevado a 1 sobre menos 1 sobre 2, né? du. E esse cara, então, vai dar menos 8 sobre 2. U elevado a menos meio mais 1, que dá meio, dividido por meio, mais constante. Aí esse cara, então, vai dar menos 8 U elevado a meio mais constante. Mas quem que é U? U é aquele 1 mais 4x ao quadrado. Então, eu venho aqui e coloco menos 8, 1 mais 4x ao quadrado elevado a meio. É menos, professor. Com menos 4x ao quadrado. Menos, obrigado. Menos. Aí, se você preferir, né? A x elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada. Então, se você preferir, você pode colocar assim. E pronto, acabou. Está feito o exercício. Aqui tem um problema. Agora que eu percebi, eu coloquei o meio duas vezes, né? Eu coloquei o meio ali e aqui, né? Então, nossa, não. 1 sobre 8, 1 sobre 8, né? Não é 8, é 1 sobre 8. Aí esse cara aqui vai ficar 1 sobre 4, que é 8 vezes meio, que vai ficar 1 sobre 4. Agora sim, tá certa a conta. Muito bem, desculpem aí da minha falha de atenção com esse 1 sobre 8. Mas, de novo, ficou alguma dúvida nesse exemplo? Deixa eu diminuir para vocês verem como um todo. Dá uma olhadinha aí e me conta se ficou alguma dúvida. Não? Bom, se não ficou nenhuma dúvida, vamos seguir. Eu só quero fazer uma observação antes de seguir. A observação é o seguinte: sempre integral indefinida, eu estou olhando aonde? Eu estou olhando onde as funções envolvidas são contínuas. Aí você bate o olho nesse cara aqui. Onde que ele é contínuo? É quando o denominador é diferente de zero, porque não existe divisão por zero. E quando o cara que está dentro da raiz quadrada é maior ou igual a zero. Consequentemente, né, é quando esse 1 menos 4x ao quadrado é estritamente maior do que zero. A mesma coisa aqui, ó. Para esse cara aqui ser contínuo, tem que ser esse 1 menos 4x ao quadrado maior ou igual a zero. Se tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, então aonde é que a gente está trabalhando? Então, vou colocar aqui, atenção. Acima
x é tal que o meu 1 menos 4x ao quadrado é maior do que zero. Mas isso aqui acontece C e somente C. O x ao quadrado é menor do que 1/4. E isso acontece C e somente C. O x está entre o menos meio e o meio. Ou seja, eu estou trabalhando com x dentro do intervalo de menos 1/2 até 1/2. Tá? É nesse intervalo que eu estou trabalhando. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Muito bem. Agora vamos seguir. Eu vou deixar escrever aqui alguns exemplos para vocês pensarem neles enquanto eu faço a chamada. Professor, Oi, fala. eu vou precisar sair agora. Tem algum problema? Não tem problema não. Não é porque eu vou ter que Pode trabalhar ser. agora. Então vamos lá. Integral de e elevado a 5x dx. Esse daqui vocês vão fazer. E depois também eu quero que vocês façam. Eu vou fazer eles depois da chamada. Depois eu quero que vocês brinquem com esse daqui, integral de raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Nossa, hoje tá dose. Vezes x à quinta. E depois eu quero que vocês brinquem com esse aqui. Integral da tangente de x. Tá bom? Bom, então vamos lá. Tem esses 3 exemplos aí para vocês brincarem com eles enquanto eu faço a chamada. Vamos lá, vou começar com a engenharia ambiental. A Jéssica Milena. Faltou? O João Felipe. Faltou? A Keila. Presente, professor. Ótimo. O Lucas Adrianderson. Faltou. O Vitor Tavares. Eita, tá acontecendo alguma coisa com o ambiental? Só veio a Keila? Conversa lá com seus amigos, por favor, Keila. Vê o que está acontecendo com eles, anima eles para participarem das aulas. Tá certo, professor. Vou ver lá no grupo o que está acontecendo. Certo. Obrigado. Tem um grupo, é da sala. Eu não criei grupo. É que tem algumas pessoas daqui da turma que que entraram comigo, mas tem outras pessoas que não entraram, porque era para eu ter cursado o segundo no passado. Aí algumas pessoas também eram para ter cursado essa matéria no segundo período passado. Quer dizer, é o grupo da engenharia ambiental. Entendi, obrigada. Da engenharia ambiental. Só que aí eu não sei das pessoas que entraram agora. Tá certo. Bom, eu não criei grupo, mas eu motivo vocês, se vocês quiserem criar um grupo entre vocês e, sei lá, por exemplo, compartilhar o link no chat aí, fiquem à vontade. Vamos agora para matemática bacharelado. O Francisco Alan. Presente. Opa, apareceu. Eu só faltei a passada, professor.
Foi? Foi. Rapaz, você tá com 2 faltas aqui comigo. Oxi. Mas tá bom. Depois a gente vê isso. Genivaldo. Faltou? Colocou no chat. Obrigado. O Lucas Bruno. Presente. Joia. Rogério dos Santos. Presente. O Francisco Alan, só para te falar também, né? Eu falei apareceu agora porque eu tinha comentado, acho que na última aula, que eu achava que como você já tinha feito esse curso uma vez, você estava muito confiante e ia só fazer as provas, que talvez era isso que tinha acontecido. Não, eu gosto de assistir as aulas, é porque da passada não deu mesmo pra ver. Entendi. Vamos lá, então, agora a licenciatura em matemática. Analice. Faltou? Eu achei que não foi ela que perguntou para a menina do... Ela falou agora há pouco mesmo. Acho que deve ter saído. Agora vamos para o próximo. A Analice está aqui. Agora a Ana Sim, Alice. estou aqui, professor. Ótimo. Presente. Maravilha. O Arthur. Presente. Ok. Bianca. Aqui. Ok. A Bruna Gama. Presente. Ok. A Karine. Faltou? Falou no chat. Obrigado. O Neilson. Estou aqui, professor. Ótimo, obrigado. Teve alguém que respondeu bem baixinho agora, acho que foi Bianca, talvez. Isso me lembrou que depois da aula, às vezes eu dou uma olhadinha no chat, para ver se alguém comentou alguma coisa, alguma dúvida que eu acabei não falando. E eu vi que alguém parece que perguntou alguma coisa durante a aula, me chamou e eu não escutei. Eu queria pedir desculpa. Foi. Foi você? Foi na aula passada. Eu fiquei, professor. Desculpa, eu não te escutei. Quando for assim, pode insistir. Ergue a mão, tem aqui o recurso do erguer a mão, né? Fazer um barulhinho, peça para os colegas me parar, mas Eu pode acho me que parar, até não foi fiz de isso. maldade Acho que o minha. Lucas falou. Acho que até o Lucas falou, professor. Eu fiquei, oxi, será que ele não tá escutando a gente? O Lucas Foi, eu tentei. Foi, ele ainda falou. Para dizer que ela queria tirar uma dúvida. Nossa, Foi. que estranho, eu não escutei na aula passada, mas tentar não acontecer mais isso, vou tomar cuidado e de novo, vamos... Não foi por maldade, foi porque eu não escutei mesmo, pode me interromper, né? Porque às vezes a gente tem essa cultura, né, de pensar que às vezes o professor não parou no momento ou não tirou a dúvida porque ele ignorou porque ele queria correr, não foi o caso, eu não escutei mesmo. Muito bem, agora vamos lá, vamos ver os exemplos. Quem tentou fazer o exemplo e conseguiu? Eu tentei aqui fazer o primeiro. Eu fiz o primeiro e o terceiro, e o segundo, acho que eu sei a ideia, mas é meio longo. Certo. O primeiro e o terceiro são mais simples. A gente vai conversando um pouquinho mais do segundo já. Vamos começar aqui no primeiro, então. O primeiro é muito fácil, né? Eu vou usar a regrinha que a gente já está fazendo. Tem uma função de dentro e uma de fora. Quem que é a de fora? É o exponencial. A de dentro é o 5x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar u de 5x. Aí eu sempre tenho que ter esse cuidado. Quem que é o du dx? Du dx é o 5. Então, qual que é o cuidado que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar aqui e elevado a u, e eu tenho que fazer aparecer o meu 5, que é o du dx. Então, a priori aqui está com x, eu quero fazer aparecer o 5. Então, eu vou colocar aqui 5 e 1 sobre 5. Dessa maneira, eu vou ter 1 sobre 5, integral de e elevado a u, du dx, dx. Aí eu venho agora e só aplico a regra. Vai ser e elevado a u, du. Quem que é a primitiva do e elevado a u? É o próprio e elevado a u, mais constante. Agora eu substituo.
Opa, não é mais aqui não, é igual. 1 sobre 5 elevado a 5x mais constante. E acabou. Ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Todo mundo tinha feito desta maneira? Eu fiz aqui de outro jeito. Foi? Eu fiz aqui de outro jeito. Usando a G e a F? Não, eu reescrevi o e elevado a 5x da seguinte forma. Eu peguei e elevado a x, aí botei entre parênteses, e elevado a 5, porque é a mesma coisa, né? Ah, tá. Daí você fez... Entendi. Aí Aí quer dizer, separei. a tua função de fora é o elevado a 5 e a de dentro é o e elevado a x. Não, ainda não. Eu peguei isso aí reescrevi como e elevado a x elevado a 4 vezes e elevado a x. E elevado a x elevado... Ah, sim. Sim, dá certo. Exatamente. Daí a tua função... Aí, dessa maneira, esse cara que aparece aqui é exatamente a derivada do de dentro. É uma outra maneira. Muito bom. Bom. Dá certinho também. Muito bem. Alguém tem mais algum comentário sobre esse exercício? Ou alguma dúvida? Não? Então, vamos para o próximo. Deixa eu colocar essa tangente para baixo. Agora vamos para o próximo. Quero calcular esse. Primeira coisa que eu bato o olho aqui e eu falo, eu tenho um de dentro e eu tenho um de fora. Quem que é o de dentro? 1 mais x quadrado. 1 mais x ao quadrado. Esse aqui é o de dentro. Aí, você tem que sempre colocar o meu du dx. Du dx. Quem que é o du dx? O du dx é o meu 2x. Certo? Deixa eu só escrever dessa maneira. Se u é isso, então du dx é isso. Bom, deste modo, o que vai acontecer? Vamos agora reescrever a minha integral. Vou chamar ela de i. Aí eu vou ter que i vai ser igual ao quê? Vai ser igual a integral. Aí eu vou colocar a raiz quadrada. Do meu u. Vezes... Aí eu tenho aqui um x à quinta dx. Aí tem dois problemas aqui. Um primeiro problema é, cadê o meu du dx? Certo? Cadê o meu du dx? Aí você pode olhar e falar assim, olha, o meu du dx é 2x. Então, o que eu quero fazer aparecer aqui? Eu quero fazer aparecer 2x, certo? Então, uma coisa que você pode fazer é assim, se eu quero fazer aparecer o 2x, eu vou fazer assim, esse vezes x à quinta, 2x. Aí, se você está meio desatento, né, seguindo os passos que a gente estava fazendo até agora, você vai lá e coloca assim, se eu coloquei o 2x ali, eu coloco o 2x aqui. Tá certo isso? Não. Não, tá errado. Por que tá errado? Porque eu não posso tirar o x da integral. Mas eu posso fazer essa brincadeira do mesmo jeito. Mas eu posso fazer assim, então, coloco um 2 aqui, e o x eu não tiro da integral. Boto ele, por exemplo, dividido pelo x à quinta. Nenhum problema nisso, né? Aí agora eu venho e escrevo 1 sobre 2, integral, raiz de u. X à quinta é a mesma coisa que x à quinta dividido por x, é a mesma coisa que x elevado a 5 menos 1, x à quarta. O 2x é o du dx. Posso já aplicar a minha regra da substituição? Não. Não. Por que não? Porque eu tenho Ainda esse tem um x. Preciso me livrar dele. O que eu vou fazer agora para me livrar dele? Eu vou observar o seguinte. Eu vou observar que x à quarta é a mesma coisa do que x elevado ao quadrado.
Só para ficar já rapidinho as minhas contas já no futuro, eu vou escrever isso aqui, u a meio. E aqui eu vou ficar x a quadrado elevado ao quadrado. du por dx. Por que eu escrevi isso dessa maneira? Porque agora eu vou usar o seguinte. Olha ali, quem que é u? U é o quê? É 1 mais x ao quadrado. Se u é 1 mais x ao quadrado, quem é x ao quadrado? X ao quadrado é exatamente u menos 1. Todo mundo concorda comigo? O u é o x ao quadrado, desculpa, é u menos 1. Então, eu venho aqui e vou substituir. Integral de u elevado a meio. No lugar do x ao quadrado, eu vou colocar u menos 1 elevado ao quadrado. Du dx. E agora sim, eu posso aplicar a regra da substituição. E esse du dx com dx vai sumir. E só vai ficar o du. Porque agora está tudo em função de u. Porque eu só posso aplicar a regra da substituição quando tudo está em função de u. Muito bem. Agora vamos continuar. Agora virou brincadeira de criança, certo? Então eu vou perguntar de novo. Eu vou perguntar para vocês. Tem alguma dúvida até aqui? Porque daqui em diante é exercício das aulas anteriores. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos seguir. Agora, eu vou fazer o quê? Esse cara, eu vou escrever ele como sendo meio, integral de u elevado a meio, e daí esse u menos 1, eu vou fazer o produto notável. Vai ser u ao quadrado menos 2u mais 1 du. E daí esse cara vai ser igual, meio, integral de u elevado, meio mais 2, né? Vai dar 5 sobre 2. Nossa, esse 2 está parecendo um alfa. Menos 2, u elevado a meio mais 1, 3 sobre 2. Mais u elevado a meio. Deu. Certo? Se você quiser, pode colocar uma bagaceirazinha assim. Aí esse cara vai dar 1 meio. Agora eu vou pegar a primitiva. Quem que é a primitiva desse cara? É o u elevado a 5 sobre 2 mais 1. Vai dar, então, 7 sobre 2. Menos 2. U elevado a 3 sobre 2 mais 1. Dá 5 sobre 2. 5 sobre 2. Mais u elevado a meio mais 1. Por 3 mais 1. 3 sobre 2, desculpa. Isso aqui, mais. Agora, para terminar, né? Deixa eu só conferir se eu fiz tudo certo. Tudo certo. Agora, para terminar, eu só vou substituir. Lembrando que quem é u? Nós acabamos de estabelecer que u é igual a, deixa eu me lembrar aqui, 1 mais x ao quadrado. Então, eu vou usar isso daqui. E eu vou obter o seguinte, vou obter igual a meio. Aí, no lugar de u, eu vou colocar 1 mais x ao quadrado, elevado a 7 sobre 2, sobre 7 sobre 2, menos 2, 1 mais x ao quadrado, elevado a 5 sobre 2, sobre 5 sobre 2, mais 1 mais x ao quadrado, elevado a 3 sobre 2, sobre 3 sobre 2, mais constante. E acabou o exercício aqui. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Entendi. Maravilha. Agora vamos fazer a tangente. Para fazer o da tangente, tem um truque, tem um segredo. Qual que é o segredo? É saber o que é tangente.
O que é tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Agora vem a brincadeira, né? Eu tenho que sempre pensar uma função dentro da outra. Quem é a função de fora, quem é de dentro? A função de fora é 1 sobre alguma coisa. A função de dentro é o cosseno. Então, eu vou separar eles. Eu vou escrever 1 sobre cosseno vezes o seno. Aí, o que eu faço agora? Eu vou dar um nome para os bois. A de dentro eu chamo de U. U é igual ao cosseno de x. Aí eu sempre preciso da derivada do U. Quem que é a derivada do U? Derivada do cosseno é o menos seno. Aí, então, quer dizer, eu não quero que apareça seno, eu quero menos seno. Então, vem aqui, ó, coloco um sinal de menos e coloco um menos aqui. Porque o que eu estou usando aqui? Eu estou usando que menos menos seno é igual a seno, certo? Agora, tá de boa. Agora eu venho aqui e escrevo integral de 1 sobre U vezes du dx. E esse cara vai ser, então, menos a integral de 1 sobre U. Quem que é du? Agora usa a minha regra da substituição. Du, porque eu tenho du dx com dx aqui. Muito bem, agora eu preciso só calcular essa primitiva. Eu posso usar aqui o 1 sobre U, é a mesma coisa que U elevado a menos 1, du. E esse cara aqui vai dar menos. Ah, não. Não, desculpa. Desculpa, esse aqui não fica mais fácil fazer isso, não. Desculpa. O menos 1 não fica mais fácil, porque eu já sei que ele vai ser diferente. É o ln. É o ln do módulo de U mais constante. Agora você vem e substitui. No lugar de U, eu vou colocar o quê? Cosseno. Agora, o que mais que eu faço? Eu vou usar a regrinha que eu conheço. Bom, o menos que está ali é a mesma... Pode parar aqui o exercício, tá? O que eu vou fazer daqui em diante é só para ficar exatamente igual à solução que o livro colocou. Agora eu uso propriedade de ln. Isso daqui vai ser cosseno de x elevado a menos 1 mais c. Agora, eu sei que isso daqui é a mesma coisa do que ln de 1 sobre cosseno de x com módulo dessa maneira. Mas daí eu uso propriedade de módulo, e eu sei que isso é o ln do módulo de 1 sobre cosseno de x. Mais constante. Por fim, eu uso que 1 sobre ln é a secante. 1 sobre cosseno, no caso, né? Oi? 1 sobre cosseno, no caso, né? Isso, 1 sobre cosseno. Exatamente. 1 sobre cosseno é a secante. E daí acabou. Então, eu tinha preparado para essa aula só a parte da integral. Desculpa. Eu tinha preparado para essa aula a parte da regra da substituição para a integral indefinida e também para definida. Mas acabou que não deu tempo para eu falar da definida, só falta mais 5 minutos. Eu acho que não vale a pena eu já entrar na definida agora, então eu vou ficar só na indefinida. E daí, na próxima aula, eu faço a regra da substituição com a integral definida, tá bom? Nessa aula ficamos só com a indefinida, na próxima eu vou para a definida. Espero que vocês tenham entendido tudo que a gente falou. Eu fui um pouco mais lento de propósito, porque é uma maneira um pouco diferente de pensar. Não é difícil, eu não acho isso difícil, mas é uma maneira diferente de pensar. Então, quando eu tenho uma coisa diferente, eu tenho que me acostumar com isso que está diferente, né? Então, eu quero que vocês se acostumem com essa nova maneira de pensar e, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Bom, vou terminar, então, a aula aqui 4 minutos antes. Aí, isso deixa na próxima aula eu poder terminar 4 minutos depois, né? Bom, Bruna levantou a mão. Pode falar, Bruna, por favor.
Oi, professor. É sobre a prova, que no caso a gente só tem aula na próxima semana, né? Porque a outra já seria a avaliação. Aí o senhor já tem previsão até qual assunto vai a semana que vem? Algum assunto que o senhor pretende ir para a primeira avaliação? Sim. Eu vou fazer o seguinte, para responder a tua pergunta, eu vou só encerrar a gravação, aí depois mas eu vou responder a tua pergunta, tá? Então, para quem está só assistindo a gravação, até mais. Tchau, tchau. Pronto.